Segundo, o peso da responsabilidade. Eu não sei se você já pregou aqui, mas não é fácil não. Ainda mais com gente dessa categoria sentada assistindo, não é tão simples. Mas diante de mestres, a gente procura falar o arroz com feijão. E eu tenho certeza que a palavra que Deus colocou no meu coração vai falar ao seu coração. Abra sua Bíblia em Lucas, o Evangelho é de Jesus. Quem escreveu foi Lucas, Evangelho de Jesus. Segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24. Por favor. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo de número 24. Verso de número 13. O caminho de Emaús. Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, e aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? Não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E lhes perguntou Jesus: quais coisas? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes entregaram à condenação de morte e o crucificaram, nós esperávamos que ele fosse, ou que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora sobre tudo isso, é hoje já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilhavam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E Jesus lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entregasse na sua glória, e entrasse na sua glória? Começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Chegaram à aldeia para onde iam, fez como que ia para longe, e eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, abençoou e o partiu e deu-lhe. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e Jesus desapareceu-lhes. Disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com ele. Amém. Glória a Deus. Todos nós sabemos que Jesus fora acompanhado não apenas por seus 12 apóstolos, mas por inúmeros discípulos. Gente que o seguia para ouvir a sua palavra, para comer dos pães que se multiplicavam, para receber dele algum toque, algum milagre, alguma bênção da parte de Deus. Gente que passou a acreditar nele como profeta, como Messias, alguns apenas como mestre, outros como, quem sabe, um curandeiro, ou um dos profetas que se levantou naquela época. E as pessoas acompanhavam cada um dos seus passos. Esses discípulos, não só os 12 apóstolos, mas aqueles que acompanhavam Jesus diariamente, eles viram mortos ressuscitar, eles viram coxos serem curados, restaurados,
cegos vendo, leprosos serem limpos. Quantas vezes eles viram até mulheres de vida fácil, prostitutas, chegarem até Jesus, e ele de uma maneira amável chamá-las de filha e permitir que elas tocassem em Jesus. Viram também demônios se submeterem ao poderio, ao senhorio de Jesus. Viram o mar e o vento lhe obedecerem de uma maneira extraordinária. Os próprios apóstolos, que eram íntimos, chegaram a ficar assustados. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Após 3 anos e meio de tantas realizações, seus discípulos não tinham mais dúvidas. Aqueles que acompanhavam o ministério de Jesus sabiam que ele era o Filho de Deus, o Criador do universo, o Filho de Davi, o Salvador do mundo, o Libertador de Israel. Já poderiam chamá-lo de o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Um dia Jesus perguntou a Pedro: o que o pessoal está falando que eu sou aí? Pedro disse: Senhor, dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é um profeta, dizem que o Senhor é alguns dos profetas, mas eu vou dizer uma coisa para o Senhor é verdadeiramente o Filho de Deus, o Senhor é o Messias prometido. E aquela palavra profética de Pedro, ela agora se converte em realidade na vida de todos aqueles que seguem a Jesus. Não dá mais para duvidar do senhorio dele nos seus 3 anos e meio, os sinais que o seguiam e as coisas extraordinárias que ele falava, a maneira como ele apresentava suas histórias, suas parábolas e a autoridade de Deus que estava sobre a vida dele. Jesus agora, ao aproximar do final do seu ministério, ele vai caminhar para Jerusalém. Ele começa a caminhar ao seu destino, que é a cruz. Ele está a caminho de Jerusalém. Quanto mais perto da cidade, quanto mais se aproxima de Jerusalém, maior se torna a expectativa, maior a esperança daqueles que o seguem. Estão mais perto de um sonho, estão mais próximos de algo que eles desejaram por séculos. Há uma caravana acompanhando Jesus, há uma efusão, há uma ebulição, há gente que grita, gente eufórica, que está numa expectativa de que algo extraordinário aconteça. Uma multidão alegre, esperançosa. Jesus entra de maneira triunfal em Jerusalém. Ele é celebrado: Hosana, aquele que vem em nome de Deus, Hosana nas alturas. O certo é que Jesus, ele é celebrado, ele é ovacionado. E Jesus toma algumas atitudes que vão deixar agora seus seguidores mais admirados e apaixonados por ele. Jesus vai ao templo e ele, com um chicote, ele começa a bater, ele começa a derrubar a mesa, ele começa a expulsar os cambistas do templo. Vocês converteram a minha casa, a casa de Deus, em comércio, e aqui é uma casa de oração. E Jesus agora, para alguns, aparentemente se torna um revolucionário, um homem agora que veio para realmente libertar Israel. Jesus começa a apregoar dentro do templo, ou lá no salão, ali no pórtico, no átrio, ou ali naquela região. Jesus começa a apregoar agora verdades contra a hipocrisia dos fariseus, contra o sistema religioso daquela época, e a multidão está celebrando, a multidão está eufórica. Há uma expectativa: será que esse Jesus é o grande libertador de Israel? Acabamos de entrar em Jerusalém e agora eu creio e acredito que aquela multidão estava na expectativa de que ele assumiria um trono. Mas diante de Jesus, ao invés de se levantar um trono, levanta-se uma cruz. Aquela multidão que o aclamava, aquela multidão que o ovacionava, de repente começa a gritar o contrário do que vinham dizendo. Celebravam ele como rei, celebravam ele com festa, celebravam ele como o Senhor, celebravam ele como mestre, e agora começam a gritar: crucificam. Eu costumo dizer: não se iluda com os aplausos da multidão. Aqueles que comem os pães que se multiplicam são os mesmos que gritam: crucificam. E agora a multidão grita: crucificam. Jesus agora diante de si não tem um trono, mas ele tem uma cruz. Agora Jesus percebe que o seu fim está próximo, e os apóstolos e discípulos começam a perceber que o sonho passa a se tornar um pesadelo. Jesus está agora entre 2 criminosos, pendurado, rasgado, sangrando, humilhado, rejeitado, e quem olha para ele não vê nele um rei, apesar de estar escrito ironicamente em cima da sua cabeça: Rei dos Judeus. Quem olha para ele não vê na sua fisionomia um rei, não vê nele um herói, não vê nele um leão. Ele é um cordeiro mudo que foi levado ao matadouro. Não dá para criar mais alguma expectativa de algum sonho.
E ainda enquanto ele está vivo, quem sabe alguém lá embaixo pensava, vai dar certo. Quem sabe ele pode irromper agora num poder. Quem sabe os céus se rasguem, Deus desça e aconteça alguma coisa. Mas pelo contrário, os céus se enegrecem, os céus se fecham. E você ouve o Cordeiro dizer, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Se o próprio Cristo grita para todos ouvirem, que o próprio Deus o desampara. Um apóstolo o trai, o outro o nega, outros correm, outros fogem, discípulos estão todos agora decepcionados. Jesus não está ali como vencedor. Aparentemente, Jesus está ali como um ato de humilhação. Jesus morre, os céus se enegrecem, e não só os céus se enegrecem, mas a alma dos discípulos também. Eles se sentem traídos nas suas expectativas, nos seus sonhos, porque há 3 anos e meio eles acompanham Jesus, esperando que algo extraordinário aconteça em Israel. E Jesus toma o caminho contrário daquilo que eles imaginavam, daquilo que eles esperavam. E aí o texto que eu li diz que 2 desses apóstolos resolvem voltar para casa. De Jerusalém até Emaús eram de 10 a 12 quilômetros, no máximo 6 estádios. E a Bíblia Sagrada diz que eles estão voltando. E a Bíblia diz que eles gastaram um dia todo. Eu não sei se você já fez essa conta, mas para você andar 12 quilômetros, você não gasta o dia todo. Talvez numa parte de uma manhã, quem sabe em 2 horas, em 3 horas, se você apressar os passos, você anda 12 quilômetros. Se são pessoas saudáveis, se são adultos, se não tem nenhum problema. Mas eu acho que durante essa jornada, eles estavam dificultando a chegada. Não querem chegar em casa, não tem pressa de voltar, porque é maravilhoso você voltar para casa com boas notícias. É maravilhoso você voltar para casa quando o casamento deu certo. É maravilhoso você voltar para casa quando você passa no vestibular. É tão bom chegar em casa e contar uma boa notícia. É tão bom você chegar na sua casa e dizer, deu certo. É muito bom quando você viaja, é muito bom quando você sai para trabalhar, é muito bom quando você sai para resolver algo e você traz boas novas. Esses homens provavelmente estão há 3 anos andando com Jesus. E a vergonha de chegar em casa e alguém perguntar, e aí, cadê o chefe? Morreu. Então vocês andaram 3 anos com alguém que frustrou as suas expectativas. Talvez eles demoraram, paravam. A Bíblia diz que eles não só conversavam, mas eles discutiam. E eu estava olhando a palavra no grego aqui para discutir, é inquirir um ao outro mesmo. É como se eles dissessem, você sabe me explicar o que aconteceu? E o outro dizia, olha, eu não estou entendendo, mas você tem uma justificativa, você tem uma explicação para o que aconteceu. A Bíblia diz que eles chegaram no pôr do sol. Talvez na hora em que tudo está escurecendo, na hora em que a noite chega, na hora em que a noite bate a porta, é que a decepção provavelmente vem à nossa vida. Ouvindo um dia o pastor Enoque pregar, ele disse uma frase que eu achei interessante. Ele diz que não existe noite tão longa que impeça o sol de aparecer. Eu também já leio na Bíblia Sagrada, e a Bíblia nos diz que o choro pode durar uma noite, né? Mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Eles não reconheceram Jesus, a mente está fechada, eles não estão preparados para encontrar Ele vivo, porque na sua memória eles têm o registro de um Jesus morto. Jesus está na contramão de suas expectativas. Jesus está diferente, no corpo ressurreto, um corpo agora que não tem mais pecado, um corpo que não tem mais defeitos. Agora o que é corruptível se revestiu da incorruptibilidade. E Jesus diz para eles assim, vocês são nécios, vocês são insensatos. E a palavra lá quer dizer, vocês estão atrasados nos vossos sentimentos, tardios na compreensão do propósito de Deus. Algumas verdades eu aprendo nesse texto, eu não quero demorar aqui. Mas quais foram as atitudes negativas desses discípulos? Por que eles estavam tão frustrados e decepcionados, sendo que andaram com Jesus, conheciam as profecias, já haviam ouvido Jesus falar do que deveria acontecer? Por que eles estavam tão frustrados? Quais foram as atitudes negativas deles? Primeiro, eles criaram uma expectativa errada sobre Jesus. Esses discípulos estão frustrados e decepcionados com Jesus, porque com Jesus morreu a sua esperança, o seu sonho. O desejo do coração deles, como a maioria dos judeus, era de que Israel fosse livre do jugo de Roma,
que haveria de chegar um rei que livraria Israel do governo de Roma, do Império Romano, do julgo, quem sabe, dos impostos e também da escravidão e tantas outras coisas. Eles criaram uma expectativa de um Jesus político, quem sabe um Jesus que ia implantar um reino de verdade, um reino em Jerusalém. Por isso que eles saíram de Jerusalém. O reino que eles queriam não foi implantado. Mal sabia eles que Jesus não estava pensando no reino da Jerusalém terrena. Jesus, ao morrer e ressuscitar, estava preparando para eles e para nós um reino muito maior, que é o reino da Jerusalém celestial. Estão amargurados, ressentidos, frustrados. Foi uma surpresa terrível. O libertador foi preso, o salvador não foi salvo, o Cristo morreu, não conseguiu salvar nem a si mesmo. As expectativas humanas deles estavam erradas. Jesus nunca disse que seria um rei lá em Jerusalém. Jesus nunca prometeu que tomaria o governo. Jesus nunca disse que destronaria Roma. Os profetas já diziam que seria o contrário do que esses dois discípulos esperavam. Sabe, muitas pessoas da minha geração criam expectativas expectativas erradas com relação a Jesus, com relação ao reino, com relação ao evangelho. Está cheio de gente na igreja achando que Jesus, ele é um serviçal, que ele está para atender os nossos sonhos, nossos desejos, e a Bíblia diz assim, que ele vai suprir nossas necessidades. E eu fico vendo hoje um evangelho que dá ordem em Deus. Eu prego em algumas igrejas e eu fico ouvindo e eu ouço constantemente as pessoas orarem. Eu decreto, eu determino. Eu fico imaginando Deus no céu. Gente, eu vou assinar onde? Que horas eu vou assinar isso aí? Que hora que você quer que eu obedeça isso aí? E gente que criou uma expectativa errada. Sabem, um Jesus que é um Papai Noel, que tem um monte de presente, que ele vem na igreja e ele distribui milagre para todo mundo e presente para todo mundo. E a vida cristã não é uma sala VIP com ar-condicionado. Jesus não existe para me servir e nem só para me fazer feliz. Ele é o meu Salvador, ele é o meu Redentor. O que vier junto é brinde. Todas as vezes que eu chego de viagem, meus filhos menores vêm correndo me abraçar, num desespero para ver o que tem na mala. Eu abraço apertado e falo: papai te ama. Trouxe alguma coisa para mim? Papai te ama. Que hora que o senhor vai abrir a mala? Temos uma geração que só quer a mala de Deus. O filho pródigo saiu de casa. A Bíblia diz que ele deixou o pai e perdeu as coisas. É por isso que lá no texto não diz: levantar-me-ei e irei ter com a minha casa. Vou voltar para casa, não, vou voltar para o meu pai. Porque ele entendeu uma verdade: quando você deixa o pai, você perde as coisas. E para ganhar as coisas, você não tem que voltar para as coisas, você tem que voltar para o pai. A minha geração busca a mão de Deus, mas não busca a sua face. Gente que vive de troca, que vive de barganha. Gente que coloca Deus numa parede, cria expectativas. Quantas pessoas me procuram: pastor, o fulano morreu, pastor, e Deus falou. Como que Deus falou? Ah não, Deus falou. Como que Deus falou? Ah pastor, Deus não fala comigo. Se você não lê a Bíblia, para de reclamar que Deus está em silêncio. Gente que criou expectativas no evangelho furtivo, estranho, no evangelho de benesses, que não tem preço a ser pago, que não tem dor, não tem crise, não tem luta, uma utopia que agora é só vitória, só vitória, só vitória, só vitória, só vitória, e não é. Aí a primeira crise que vem, o primeiro embate que vem, um Jesus que se apresenta diferente do que você pintou, aí você se decepciona, não quer crer nele. Como crer no Jesus cravado? Porque o Jesus que eu queria era o do trono, era o Jesus que vinha guerrear e matar todos os meus inimigos. Aí Jesus vem e diz: eu coloco você como ovelha no meio dos lobos. Não é esse Jesus que eu queria, não era esse, eu queria outro. Eu queria o Jesus que vence, eu queria o Jesus que pisa nos meus inimigos, eu queria o Jesus, e não é assim. E a Bíblia diz: se alguém quiser vir após mim, tome sua cruz.
Cristianismo é cruz. Pouca gente quer carregá-lo. Expectativas frustradas. É por isso que eles não reconheceram, eles não estão esperando Jesus. Da mesma maneira, 12 homens estavam dentro de um barco. A Bíblia diz que teve uma tempestade. Dá o nome de um filme, 12 homens e um escândalo. E não tinha mulher, era só homem dentro do barco. Aí Jesus vem andando sobre as águas. O que eles gritaram? Fantasma. Por quê? Eles estão esperando Jesus vir de barco. Porque o normal, se você está numa água, você vem de quê? De barco. É o meu método, o meu jeito. Se eu ando de barco, aí Jesus vem andando nas águas. Não dá para saber que é ele, que eu estou esperando ele vir de barco, remando. Eles estão voltando frustrados, decepcionados. Me aparece um viajante ressurreto, perfeito. Eles jamais passaram, porque a decepção deles é com a morte. Eles não estão pensando em vida. É gente que está vacinada, armada. Tudo que você fala está errado. É gente que eu chamo de derrotildo. Vai no cabeleireiro cortar o cabelo. Como é que você quer que corte o cabelo? De qualquer jeito. Vai ficar feio mesmo? Tá bom, de qualquer jeito. O próprio Jesus inquiriu: por que vocês estão tristes? A Bíblia diz que eles se entristeceram, a cabeça baixou, estão chateados, decepcionados. Primeiro erro deles, criaram uma expectativa errada a respeito de Jesus. Segundo, eles voltaram para Emaús. Jesus, a ordem dele era para que ficasse em Jerusalém. Depois ele vai dizer isso, depois que eles todos se encontram. Mas Jerusalém representa a paz, é a cidade da paz, representa o lugar dos santos se reunirem, o lugar da comunhão, o lugar da promessa, o centro da vontade de Deus. Eles querem regressar, eles querem voltar, como Pedro voltou para pescar, eles querem voltar à sua vidinha antiga. Muitos de nós também pensamos em desistir e voltar atrás, quando a primeira crise bate à porta. A Bíblia diz que Deus prometeu para Abraão uma terra que manava leite e mel. Quando ele chega na terra tem fome. A Bíblia diz que ele desceu ao Egito. Isaac, a primeira fome que veio, a Bíblia diz que ele intentou no coração. Deus disse: não desça. O primeiro embate, a primeira crise, nós nos armamos. A primeira coisa que a gente quer fazer é voltar, é descer, é regredir, é esquecer do que Deus disse, esquecer da promessa, fugir do centro da vontade para um lugar de conforto, para um lugar estável. Israel estava caminhando no deserto, e depois de tantos milagres pediram para voltar, e Moisés disse: vocês querem voltar para quê? Para comer pepino e cebola. E é o que tem no Egito, porque quem já leu a Bíblia sabe, todas as vezes que a Bíblia cita os frutos do Egito, são frutos que nascem no chão: pepino, cebola, alho, melão. Todas as vezes que a Bíblia cita os frutos de Israel, são frutos do alto: é uva, tâmara, é figo. E gente que ainda quer voltar, pensa pequeno, rasteiro, medíocre. Eles demoraram o dia inteiro andando devagar. Eles não querem que essa viagem acabe. Vai explicar o quê? Na estrada da decepção, expectativas e sonhos frustrados, na estrada do desânimo, da desesperança, uma estrada que gera cegueira, porque eles estão numa estrada que Jesus está nela e eles não conseguem enxergá-lo. Mas eles têm uma vantagem: eles têm para onde voltar. Eles estão voltando para casa. Pior do que andar na estrada da decepção é não ter para onde voltar. Casa é lugar onde a gente se desaba. Casa é lugar onde a gente chora. Casa é lugar onde a gente se prostra, onde a gente se quebra, onde nós revelamos nossas mazelas. Porque você pode cuidar da sua reputação aonde você quiser. Em casa não tem jeito. Em casa é você. E tem gente que nem em casa pode mais voltar. Porque fora da sua casa você pode ser o bispo, você pode ser o doutor excelentíssimo, PhD, você pode ser o Jesus Júnior. Em casa é o Zé. Se você está no caminho de frustração,
decepcionado consigo, com as circunstâncias, com alguém, com Deus, com a crise, para onde você volta? Em qual colo você deita? Eles estão voltando, não deveriam, mas tem para onde voltar. Quando você está derrotado, fracassado, desanimado, desiludido, qual colo você deita? Para onde é que você volta? Eu dirijo a vigília aqui toda quarta, de vez em quando alguém me liga, leva o fulano aí, prega demais. Eu falei, tá bom. O que ele está fazendo aqui em Goiânia? Não, vai ficar pregando aqui uns 20 dias. Eu falei, levo não. Ele não beija na boca não? Não tem casa, tem mulher, tem menino? Não, ele disse que não tem problema com a esposa dele não. Eu falei, lógico que não tem. O cara fica viajando 20 dias, não tem problema, vai morar com a mulher dele, para você ver. Não dou uma semana e já arrumou uma confusão em casa. Tem gente que não tem para onde voltar. E tem gente que volta, só volta fisicamente, mas não volta emocionalmente. Não tem para onde voltar. Terceiro erro deles: eles estavam presos ao passado. Primeiro, geraram uma expectativa errada. Segundo, estão voltando num caminho que Deus não disse para voltar, saindo do centro da vontade de Deus. Terceiro erro deles: eles estavam presos ao passado. Jesus se aproxima e diz, o que está rolando aí? Fala, não é possível, você não sabe. Acho interessante Jesus. Ele é o centro da história. Os camaradas estão lá tristes e ele tem paciência de ouvir a mesma história errada, do jeito deles, com murmuração, sem ficar triste. A Bíblia diz que antes que saia uma palavra da sua boca, Deus já sabe. Mas ele manda você orar. Para quê? Ele tem paciência. Vai, fala. Aí você fala, chora, reclama. E ele continua te amando. Lá vai Jesus. Ele entra na estrada da decepção e vem junto. E vai ouvindo a lamúria. Não, e um deles é ousado. Você está desinformado, hein, moço? Você é alienado. Que jornal que você está lendo? Você não tem Facebook? Não, pagou um sapo ainda. Ele desafiou Jesus. Não é possível. Você estava em Jerusalém e não está sabendo? Não. O que aconteceu? Ele sabe. Deus nunca se cansa de segurar em suas mãos, enxugar suas lágrimas e ouvir a sua voz. Tem coisa que eu falo só para Deus. Tem coisa que se você falar para o seu cônjuge, ele chateia. Se você fala, aí você fala para Deus, fala. Se você gritar hoje, Deus, eu te odeio, o que ele vai gritar lá do céu? Eu te amo demais. O filho pródigo disse, eu não quero ser mais filho. O pai disse, calça a sandália nesse menino aí. Você pode nunca mais querer ser meu filho, mas eu jamais deixarei de ser o seu pai. Lá vai ele andando. E eles estão presos no passado. Jesus quer saber, ei, que notícias que vocês estão falando? Aí eles dizem, as últimas. Eles acham que são detentores das últimas. Aí eles começam a falar da sexta, só que eles estão no domingo. Eles estão no domingo. Estão falando da... Parece ser difícil a gente alinhar o tempo da nossa alma, da nossa emoção, dos nossos sentimentos com a história, a cronologia de Deus. Porque Deus está no domingo e os caras estão na sexta. Parece Marta. Jesus chega. Marta diz, o senhor não chegou. Não, estou aqui. Não, mas o senhor não chegou. Não, eu estou aqui. Não, se o senhor tivesse chegado, ele está lá. Ela está reclamando que ele não chegou, mas ele já está lá. Aí ela coloca tudo no passado. Se o senhor estivesse aqui, se o senhor estivesse, Jesus, seu irmão, vai ressuscitar, eu sei, no último dia. Aí ela joga lá no futuro, aí complica. Só Deus gosta de crente. Primeiro no passado, depois, aí Jesus corrige a teologia de Marta. Marta, eu não fui à ressurreição, e eu não serei, eu sou.
é hoje, é agora o milagre. Os discípulos estão andando com Jesus e falando da cesta. É um domingo à tarde. A história os coloca no domingo da ressurreição, o dia mais extraordinário do planeta, a vitória da igreja. A vitória da igreja, Ele está vivo, Ele está ressurreto, Ele está andando com eles, e eles estão falando da sexta-feira, morreu. Ele está falando de vida e eles de morte. Jesus está trazendo uma notícia nova, e eles estão achando Ele alienado e trazendo notícia antiga. Quanta gente que pensa rasteiro, pensa pequeno, pensa medíocre. Quantas vezes nossa alma está atrasada com relação aos passos de Deus na história. Sabe, o Eterno hoje quer que você, deixe Jesus te contar fatos novos, feitos novos, coisas novas que Ele está realizando. Ele é um Deus de coisas novas, coisas extraordinárias que Deus está fazendo da sua vida. Como nós gostamos do passado, como nós somos presos ao passado, coisas que marcam, que mexem ao nosso passado e dos outros. Jesus vai passando perto de um cego de nascença. Jesus olhou para ele. Se Jesus não olha, ninguém dá na moral, mas quando Jesus põe o olho em você, todo mundo quer saber da sua vida. Jesus olhou. Quem pecou, foi ele ou os pais? Jesus falou: você só pensa em passado, esquece os pais. Não foi ele, não foi os pais. Esquece o passado. Jesus não olha para você pelo passado, Ele olha pelo seu futuro. Ele olhou para o rapaz e disse: não é o pai, nem a mãe, nem ele é uma possibilidade, uma oportunidade para o nome de Deus ser glorificado na vida dele. Interessante que lá na viúva de Naim, quando Jesus Cristo chega e se aproxima daquele menino, o menino está morto, ele está morto. Jesus diz: menino. Jesus fala com ele como se ele estivesse vivo. Ele está morto. Menino, levanta. Quando o menino vivo levantou, o autor Lucas disse assim, e o defunto falava. Jesus chama o morto de vivo, e a gente olha para o vivo e chama pela marca, pelo estigma, pelo pecado da pessoa, pelo erro, pela queda. Conhece fulano assim, aquele que caiu? Como nós somos presos ao passado. Liberte-se. Filipenses 3:13, um conselho de Paulo: irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tem gente que foi traído uma vez, aí se fecha, acabou. Agora, nunca mais eu vou ser feliz. Nunca, acabou. Um relacionamento dá errado, e aí você decreta que agora tudo vai dar errado. Uma palavra que você ouviu, quantas pessoas que a gente vai conversar estão chafurdadas na lama da amargura. Você vai conversar: querido, alegra a alma, já passou, é passado, acabou. Pastor, o senhor não sabe, mas em 1812, quarto erro deles: não reconheceram Jesus. Estão diante de Jesus, não sabem aproveitar essa maravilhosa presença. Talvez as lágrimas nos olhos deles embaraçaram ou embaçaram a visão. Estavam tão cegos pela frustração, que o brilho da presença da verdadeira luz não conseguiu fazer com que eles o enxergassem. E eles estão achando que Jesus é um alienado. Tem umas mulheres falando aí, mas a gente não viu não. Quais foram as atitudes positivas deles? Aqui eu termino. Primeiro, quando eles perceberam que Jesus ia passar direto, eles convidaram Jesus para ficar. Eu estou triste, eu estou chateado, eu estou decepcionado, mas eu não quero ficar longe dele.
Tem gente que se desvia, se afasta, gente que corre. Eles sentiram algo tão gostoso, apesar de estarem tristes, decepcionados. A gente vive hoje uma geração descompromissada. Eu dizia no Congresso Mundial de Jovens lá, gente que está acostumada a fica nos relacionamentos, relações descartáveis, fica no namoro, fica com isso, e aí quer ficar com Jesus. Vem num congresso, fica com ele e vai embora. Não quer pacto, não quer compromisso, não quer aliança, não quer relacionamento. Numa geração que prega a antifidelidade, ninguém quer estar conectado, ninguém quer estar ligado nele. E eles tomaram uma atitude certa, eles convidaram Jesus para ficar. Segundo, eles eram sensíveis à voz de Deus. Quando Jesus desapareceu, eles disseram: fala para mim se você estava sentindo a mesma coisa. Mas enquanto ele falava a palavra de Deus, ardia o meu coração. Eu tenho muito medo de quando os nossos ouvidos estão agravados, o que às vezes dá comichão ao ouvir as verdades da palavra e não arde mais no nosso coração. Quando a palavra de Deus não tem mais espaço, quando eu percebo aqui no texto, eles não tinham um conhecimento tão grande das Escrituras. Jesus chegou a chamá-los de nécios. Jesus ensinava eles, começou lá em Moisés, os profetas, e veio falando tudo a respeito dele. Aí a Bíblia diz que o coração ardia pela palavra. Vivemos uma geração hoje que não arde mais pela palavra. Eu já viajei 2.000 quilômetros para pregar 15 minutos. Uma geração que não tem mais paciência para ouvir a palavra. Se você anunciar o ex, fulano está aí, o ex não sei o quê. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Terceira coisa positiva deles, eles reconheceram Jesus. Se a expectativa deles era de um Messias forte, poderoso, rei, dificilmente o reconheceriam andando como um peregrino, um forasteiro, andando pelo caminho. Os olhos estavam fechados. Enquanto Jesus pregava, o coração ardia, mas os olhos fechados. Agora, quando Jesus partiu o pão, na comunhão, eles viram Jesus. É quando a gente parte o pão, é quando a gente está junto, é quando a gente come junto, é quando a gente chora junto, é quando estamos em comunhão, é quando a igreja se reúne, é quando eu olho para você, você para mim, e nós conseguimos ver Jesus em nós, no nosso meio. Quarto e último, eles voltaram para Jerusalém. Eles haviam se afastado de Jerusalém, que era o lugar onde Deus gostaria ou desejaria que eles estivessem. É como se eles saíssem da comunhão da igreja. Eles se isolaram, eles queriam voltar para a sua vida pequena, rasteira. Eles não pensavam talvez em voltar, mas com a manifestação de Jesus entre eles. Eles quiseram agora estar junto com os outros apóstolos. Sabe? Quanta gente se desespera. E desesperar é a incapacidade de esperar. Eles fugiram da espera. Viajaram 11 quilômetros, perderam 22, ida e volta. Tiveram que voltar para Jerusalém, voltar ao lugar que Deus planejou, voltar ao lugar de paz, recomeçar. Muitos hoje estão vivendo a síndrome de Emaús, vivendo numa sexta-feira triste, pensando em morte, pensando em cruz. Crucificaram sua família, crucificaram sua vida, seus sonhos, seus projetos. E Jesus já está no domingo, já é ressurreição, Ele tem boas novas. Já virou a chave, já mudou a página, Ele está escrevendo uma outra história. E a gente está sempre atrasado em relação ao agir de Deus. Ficamos presos ao passado, e Deus aparece, a gente não reconhece, a gente não vê, porque Ele aparece no domingo e a gente está na sexta.
Deus faz pergunta e às vezes a gente responde de maneira mal criada. Muito maior do que ver Jesus reinando em Jerusalém é ter a certeza de que Ele morreu, ressurgiu dos mortos, para abrir para nós as portas da Jerusalém eterna. Eles achavam que estavam dando a última notícia, mas eu quero lhe dizer que a última palavra nunca é sua. A última palavra, a melhor notícia, é dele. Quando eles terminaram de contar, ele disse: segura aí que agora eu vou contar a minha notícia. A última palavra na sua vida não é minha, não é sua, não é do seu parente, não é do seu patrão, não é do médico. A última palavra na sua vida é dele. Não é sexta de morte, é domingo de vitória. Não é sexta de tristeza, é domingo de alegria. Não é sexta-feira de cruz, já passou, é domingo de ressurreição. A vida, a alegria, a paz, uma nova história chegou para você e para a sua família. Um casal de missionários foram enviados para um país distante, e lá eles ficaram por 50 anos. Nesses 50 anos de adversidades, lutas numa cultura diferente, enfermidades, romperam o tempo, os desafios pessoais, criaram seus filhos, os filhos cresceram, casaram, se mudaram, e por 50 anos aqueles missionários ali ficaram sustentados por uma igreja. 50 anos depois resolveram voltar para casa, morando na Europa, pegaram um navio para voltar para casa, e a expectativa no coração era esta: como seremos recebidos? Depois de 50 anos de vida dedicada, abnegada ao reino de Deus, ao ministério, à obra de Deus, como será que seremos recebidos? Com aplausos? Com medalhas de honra ao mérito? Com abraços? Quando o navio foi se aproximando do porto, de longe eles observaram que havia uma grande festa preparada. Quando o navio é ancorado, fogos, confetes, orquestra e muito barulho. Eles estavam na terceira classe, demoraram a descer do navio. Quando desceram, o que encontraram era resto de festa. Confetes no chão, a banda havia ido embora, não tinha ninguém mais para ovacionar e aplaudir. Perceberam que não era para eles a festa. Mais uma expectativa frustrada, mais uma decepção, não era para eles. Alguém importante desceu, foi recebido e foi embora. Os dois sozinhos voltam para casa, uma casa carcomida pelo tempo, ninguém os recebe, ninguém os abraça, ninguém lhes cumprimenta, e depois de 50 anos de vida abnegada no reino e no ministério, estão sozinhos em casa. O marido diz para a esposa: estou decepcionado, estou frustrado, vou sair para andar. Enquanto eu ando, já que você é uma mulher de oração, pergunta o seu Deus aí, se é isso que a gente recebe quando volta para casa, depois de tantos anos de ministério. Ele saiu de casa, voltou, e foi até onde ela estava na cozinha, e ele disse: perguntou o seu Deus aí? É isso que a gente recebe quando a gente volta para casa? Ela disse: eu perguntei. E o que seu Deus disse? Ele disse que nós ainda não chegamos em casa. Os sonhos de Deus são mais altos, os projetos de Deus são mais altos. Não crie expectativas erradas a respeito do seu Deus. Há uma canção que o Delino canta. Ele diz: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se ela fechar, também. Um dos maiores desafios nossos é continuar adorando a Deus, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. E a boa notícia é que de vez em quando desceremos pelo caminho de Emaús, frustrados, decepcionados, conosco, com alguém, com a igreja, porque somos humanos. Jesus, ao invés de nos deixar sozinhos, Ele tem a paciência de descer na estrada do fracasso, ouvir as suas lamúrias,
e rasgar o pão, dividir em comunhão com você e lhe dizer: ainda dá tempo, volta para Jerusalém, porque não é um ponto final, é apenas uma vírgula. Estou escrevendo uma nova história na sua vida. Esta é a palavra de Deus para você nessa noite. Coloque-se em pé, vamos orar agora. Pai, nós te adoramos,